Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. E aí, gente, prazer, Gabriel Ferri. Leandro Valentim aqui na área também. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem relação com o meio ambiente, mas não é tanto relacionado com florestas. Vocês que estão acostumados aqui no Florescast, a gente sempre fala de árvore, de floresta. A gente fala também bastante sobre meio ambiente e hoje a gente vai aprofundar num tema que está muito em foco recentemente, que é a exploração de petróleo na margem equatorial do Brasil, também conhecida como foz do Rio Amazonas, também conhecida como exploração do petróleo na Amazônia, no norte do Brasil. Enfim, tem vários apelidos para isso. A gente vai falar sobre isso aqui nesse episódio. E para isso eu trouxe aqui dois caras aqui que são feras nesse assunto. O Gabriel, que tem um Instagram muito massa, aí já vou deixar ele falar um pouquinho sobre o Instagram dele, lá do Planeta Pós-Pandemia, que eu sou fã. E o Leandro, que é analista ambiental do IBAMA e trabalha nessa parte do licenciamento desse setor aí de petróleo e gás. Então a gente vai bater esse papo aqui com ele, vou tirar várias dúvidas com ele sobre esse assunto. A gente vai falar aí, será que vale a pena? Será que não vale a pena? O que falta para a gente explorar petróleo nessa área? E se vai realmente sair ou não essa exploração de petróleo na Amazônia? Logo depois da vinheta. E bom, antes da gente começar, eu queria que o Gabriel e o Leandro se apresentassem rapidinho aí para a galera que porventura ainda não os conheçam. Gabriel, fala um pouquinho do teu trabalho aí no Instagram, nas tuas redes sociais. Bom, gente, então, tem o Planeta Pós-Pandemia, né? Desde abril de 2020. O Planeta Pós-Pandemia vem muito dessa indagação, né? Que a pandemia já foi causada por um desequilíbrio ecológico aí sucessivo. Então, vem muito desse questionamento, né? O que a gente quer para esse planeta pós-pandemia? Que já faz um tempo que passou a pandemia, mas a gente continua tendo sintomas, né, e problemas muito evidentes da crise climática. E é mais ou menos isso. Segue a gente aí no Instagram, no LinkedIn, no TikTok. Eu também sou geógrafo de formação, né? Não estou aqui por nada, sou geógrafo formado também na Universidade Federal de Uberlândia e também estou me especializando cada vez mais, sou pós-graduando de ESG e sustentabilidade corporativa aí na FGV. Estamos tentando aí trazer as empresas, o terceiro setor, as pessoas, todo mundo junto aí para um desenvolvimento que seja mais sustentável no cerne da palavra mesmo, de sustentar a longo prazo, né? Porque do jeito que a gente está indo, a gente tende a só piorar o cenário, principalmente socioambiental, né? É muito nessa vibe aí de trazer positividade também para a galera ali, para a galera se alimentar e ver que não estamos sozinhos na luta também que surge o planeta pós-pandemia, numa pegada mais de acolhimento também, sem chatice, né? Porque a gente sabe que tem muita chatice na sustentabilidade, tem muita pontuação de dedo, então na rede social ali, pô, se você tá querendo só ter um hábitozinho sustentável, sem julgamento ali, ó, vamos estar ali para explicar, trocar uma ideia, e é isso, vamos para cima. Nossa. Animado demais. Eu vou deixar todos os links, né, das redes sociais do Gabriel aqui, tanto no post quanto lá no nosso site para vocês conferirem. É muito massa, acompanhe, já tem um tempinho aí. O Instagram dele é muito legal, eu sempre vejo ele lá levando a compostagem dele no elevador. Eu acho muito massa isso aí. E Leandro, fala um pouquinho também do teu trabalho, fala um pouco de você para a galera te conhecer aí. Bom, fala pessoal, eu sou o Leandro Valentim, né? Eu sou formado em Biologia, tenho mestrado também em Ciências Biológicas, sempre trabalhei durante meu período acadêmico na área de Biologia Marinha, né? E desde 2009 eu sou servidor público. Primeiramente trabalhei no Ministério de Minas e Energia, olha só, no Ministério do Meio Ambiente, na área de mudanças climáticas, e em 2011 eu passei a trabalhar no IBAMA, na área de licenciamento ambiental de petróleo e gás, né? Então trabalho nesse licenciamento desde então, né? E atualmente eu sou também diretor da SEMA Nacional, que é a associação representativa dos servidores da carreira de especialista em meio ambiente, que atuam tanto no IBAMA quanto no ICMBio, no Ministério do Meio Ambiente e no Serviço Florestal Brasileiro. E é isso, sou pai de 2 filhos, né? E estamos aí junto na luta ambiental também. Massa, muito legal. Então vocês estão vendo aí que a gente trouxe pessoas realmente especializadas que podem falar bem sobre esse assunto, né? O Gabriel geógrafo, o Leandro biólogo e trabalha no IBAMA. Então o pessoal que reclama que a gente só traz engenheiro florestal tá aí, ó, pra vocês, tá vendo? Não é só engenheiro florestal aqui no podcast. Bom, pra gente entrar já direto no assunto aqui, né? A gente tá falando sobre a exploração de petróleo
na região norte do Brasil. A gente sabe que o Brasil é, querendo ou não, uma referência em exploração de petróleo. A gente tem a nossa, uma das maiores, talvez a maior estatal do Brasil, que é a Petrobras, né? E é referência em tecnologia, exploração de petróleo no pré-sal, ali em águas profundas, né? Isso é bem conhecido pelas pessoas. E a nova fronteira aí de exploração de petróleo no Brasil seria essa margem equatorial. Eu queria que a gente começasse explicando para a galera, afinal de contas, aonde é e o que é o que significa explorar petróleo na margem equatorial do Brasil. Bom, então, primeiramente a gente tem algumas dúvidas, né, algumas confusões que têm envolvido esses termos, né, que são termos que são usados mais na área de petróleo e gás mesmo, né, são termos mais técnicos. Então, quando isso vem para o público geral, às vezes tem muita confusão e às vezes confusões intencionais até, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa primeira alinhada mesmo, né? A margem equatorial como um todo, né, ela é toda a área do litoral brasileiro que vai desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, né? Então é bem aquela região costeira que fica próxima à linha do Equador ali, né? Então toda essa área é chamada de margem equatorial. E ali, nessa região, já tem alguns empreendimentos de exploração de petróleo, né? Tem na bacia do Ceará, né? Na bacia do Potiguar, enfim. As bacias sedimentares, né? Elas são uma definição geológica e o Brasil inteiro ele é dividido em bacias sedimentares, né? Então, no litoral brasileiro, a gente tem desde lá da bacia de Pelotas, que fica no sul do Brasil, passando pela bacia de Santos, bacia de Campos, Espírito Santo, até chegar nessa região norte do Brasil, onde tem também a bacia da Foz do Amazonas, né? Que é outra confusão, né, que a gente vê muito comumente. A bacia recebe esse nome por conta da influência óbvia que a Foz do Amazonas exerce naquela região, né? Isso não quer dizer que o empreendimento que a gente vai tratar aqui mais a fundo esteja na Foz do Amazonas exatamente, né? Na verdade, ela está numa área que fica a cerca de 500 quilômetros da Foz do Amazonas. O ponto terrestre, né, da costa mais próximo da área do empreendimento, ele fica a cerca de 170 quilômetros, que é ali na cidade de Oiapoque, né? Que é a maior cidade que está próxima do empreendimento. E fica bem ali no finalzinho da bacia, né, quase na fronteira com a Guiana Francesa. E aí eu já aproveito para falar outra confusão que normalmente é feita, né? A Guiana Francesa, que faz fronteira com o Brasil, a Guiana, que desde 2015 tem explorado petróleo e crescido pilha, ela fica lá na fronteira com a Venezuela, então ainda tem Suriname entre a Guiana Francesa e a Guiana, né? Então ela fica numa região um pouco mais distante, não é tão próxima assim do Brasil, mas ali também é considerado margem equatorial, geologicamente falando, né? Então, acho que para dar essa primeira caracterizada no empreendimento é importante a gente ter esses conceitos bem compreendidos, né? A bacia da Foz do Amazonas não significa que é a foz do Rio Amazonas em si, né? E a margem equatorial também ela não está limitada a essa região, ela é uma área mais ampla na qual a bacia da Foz do Amazonas se insere, né? Legal, é muito importante, né, fazer essa distinção. Você citou bem a Guiana, né? Eu estava dando uma pesquisada sobre esse assunto, né? E é óbvio que quando a gente fala de petróleo, né, as pessoas automaticamente associam ao ganho econômico que isso gera, né? Tanto na experiência que a gente tem aí do mundo, né, dos países árabes ali que são potência nesse assunto, os Estados Unidos também, Canadá, né, e o próprio Brasil também, a Venezuela e tudo, e automaticamente se associa a isso, né? Eu vi muita gente defendendo essa questão da exploração da margem equatorial, relacionando a isso, benefícios econômicos, né? A exemplo da Guiana, por exemplo, eu vi que de 2015 para cá, a renda per capita, né, o PIB per capita da Guiana passou de 5 mil dólares para 24 mil dólares, né? Então, realmente, é um crescimento econômico gigantesco, né? E a minha preocupação particular com isso, sendo uma pessoa que nasceu em Belém, que conhece ali toda a Amazônia, né, inclusive o estado do Amapá também, o Amazonas, né, o Pará inteiro, já fui em várias cidades, e já conheci muitas cidades nessas regiões da Amazônia que tiveram o boom econômico gerado por alguma atividade, seja a mineração, seja a exploração do ciclo da borracha, né, celulose, enfim, várias coisas. E são cidades assim que experimentam um desenvolvimento econômico muito grande, e que depois de algum tempo, essas cidades são literalmente abandonadas,
né? A gente tem exemplos clássicos, como a cidade de Fordlândia, no Pará. Foi uma cidade que era uma fazenda comprada pela Ford, pela fábrica Ford, para produzir pneus ali através da borracha da seringueira, né? E que hoje é uma cidade fantasma. A gente tem ali a Serra do Navio, no estado do Amapá também, que foi uma cidade que teve um crescimento muito grande, que depois foi abandonada também, né? Tá ali, perdida, né? Na opinião de vocês, assim, pelo que vocês têm pesquisado, existe realmente esse potencial econômico tão grande em explorar petróleo nessa área? Então, eu vejo principalmente essa ótica do tipo, desenvolvimento para quem, né? Desenvolvimento para a gente fortalecer mais ainda multinacionais e fortalecer mais ainda uma economia que está destruindo o planeta, né? Que está muito mais voltada para destruição do que, na verdade, para a gente ter algo renovável, né? Então eu vejo muito dessa ótica, principalmente em contato com alguns amigos, né? Manauaras ali, principalmente, e o pessoal da influência mesmo nortista, eu vejo que isso é um problema, né? Porque eles normalmente chegam com a ideia, né? Do tipo, pô, a gente está trazendo investimento para a região, a gente está trazendo o olhar econômico para a região, mas para quem? É realmente para a região? Ou é para trazer mão de obra de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou estrangeira para trabalhar com petróleo? Porque esse pessoal que está lá dentro desses lugares de alta biodiversidade estão acostumados a viver do quê? Da pesca, da caça, do artesanato, um lugar que eles têm biodiversidade, né? Então, com esse empreendimento do petróleo, a gente arrisca também a biodiversidade, né? E como a gente já teve também, tipo, algumas experiências na bacia da Foz do Amazonas, né? Se eu não me engano, né? Devido ao insucesso também de achar petróleo e gás ali, a gente teve 95 poços ali, cavados ali, extraídos, né? Então, e tipo assim, acho que 2% teve um pouquinho de petróleo, mas não compensava ali explorar, porque o comercial não fazia sentido. Então, eu acho que, tipo, tendo as experiências já, que a gente já teve dentro da bacia da Foz do Amazonas, será que vale a pena a gente explorar mais? Será que realmente a gente vai estar trazendo desenvolvimento para a região ou é só para mostrar para gringo ver esse desenvolvimento, sabe? Tipo assim, a gente está desenvolvendo quem? A gente está mais uma vez colonizando a Amazônia, assim, do tipo, estou chegando com dinheiro, estou chegando a todo vapor e vou trazer desenvolvimento. Só que isso é uma ideia, eu acho, muito falsa, assim, de trazer o desenvolvimento, porque para mim a Amazônia, né, e por tipo, fatos e dados também do Banco Central, ela vale muito mais de pé. E a gente está expondo, tipo assim, por mais que a Petrobras tenha todos os seus meios rígidos ali de fazer, a gente está expondo também ao risco, né, dessa possível exploração. E tendo essas experiências desses 95 poços, por que a gente vai trazer mais um? Sabe? Tipo, eu vejo muito dessa ótica, principalmente da economia e o desenvolvimento para quem, sabe? E eu vejo que principalmente os amazônidas estão lutando contra essa exploração, né? Tipo assim, eles já estão cansados de serem abusados ali, de pessoas de fora vir extrair os recursos naturais deles. Então, eu trago muito comigo, assim, essa ideia do desenvolvimento para quem, mas a gente sabe, né, que a gente tem toda essa principalmente pelos fatos, assim, da Petrobras, de exploração do petróleo, da história do Brasil com isso, da história do presidente atual, principalmente com o petróleo, de tipo, se a gente não fizer, alguém vai fazer. Se a gente não fizer agora, alguém vai fazer depois também. Então, tipo assim, são vários questionamentos, mas que eu acho que ao longo do papo a gente vai trocando mais ideia, porque eu não quero colocar a carroça na frente dos bois, mas é isso. Minha constatação é essa. É muito boa a tua fala, Gabriel, porque realmente, assim, me parece que o Brasil, ele funciona assim, é meio que o assunto da moda, né? Agora o assunto da moda é esse, né? E eu percebo, parece que uma pressa agora, né? Eu não sei se é impressão minha, tá? Mas parece que, assim, esse ano, desde janeiro, começou-se uma pressa em desenvolver isso, parece que tem que sair de qualquer jeito, tem que fazer, sabe? Põe pra rodar aí, vamos tocar. É isso mesmo, Leandro, essa percepção minha, ou isso já vem de tempos? Como é que tá tramitando isso dentro do governo, dos órgãos ambientais? Como é que tá? Desde quando se está se falando sobre isso e está se prospectando isso, assim, de forma mais séria? Gabriel tocou em vários pontos interessantes, depois eu queria até abordar esse assunto, né? Mas respondendo a tua pergunta, né?
tentativa de exploração de petróleo naquela região ela já tem um tempinho já, né? O primeiro processo na região oceânica, né, da Foz do Amazonas, ele foi iniciado, se não me engano, em 2014. E aí os processos de licenciamento, de uma maneira geral, eles têm o seu tempo, né, que tem um certo tempo de duração mesmo, né, porque a gente conta normalmente desde o momento em que o empreendedor ele abre o processo, né, quando ele protocola lá o documento dizendo que quer, né, fazer, ele dá algumas características do empreendimento. Isso aconteceu em 2014, lá pela primeira vez. E aí, depois de apresentado o estudo ambiental, tem análise do IBAMA, eventuais complementações, né, e toda uma discussão. E esse primeiro empreendimento que chegou numa fase final do licenciamento foram os blocos que eram da empresa Total, que é uma empresa francesa, né, de petróleo, e a licença para Total ela foi negada em 2018. Né? Então, foi ali um período de 4 anos de tramitação, né, do estudo, e em 2018 teve a negativa final. Né? Eu lembro até que no meio do caminho foi quando foi descoberto aquele sistema Recifal lá, né? Então isso chamou uma certa atenção na época e tudo mais, e foi também, evidentemente, mais um fator que contribuiu para a negativa, porque só ressalta a sensibilidade e a importância ambiental, né, socioambiental daquela região. Né? Então, os motivos, Leandro, só para eu entender bem, de ter sido negado, no caso, a licença dessa Total, foram os corais, os recifes naquela região. Não foi exatamente não foi os corais, né? Tá. Sempre uma série de motivos, né? Okay. A sensibilidade ambiental da região, ela pesou muito, né? E, enfim, no estudo de impacto ambiental, tem várias questões, né? Vários documentos que precisam ser apresentados, estão previstos em legislação, e alguns deles precisam atender alguns parâmetros técnicos, né? E o entendimento da equipe técnica na época, que foi corroborado pela presidente do IBAMA, foi de que a Total não atendeu esses requisitos para poder fazer essa exploração com segurança lá, e acabou tendo a licença negada. E assim, além de toda essa sensibilidade socioambiental da região, lá é uma região muito complexa também, né? Tem uma região que tem correntes fortes, né? Um clima muito severo, mudanças, né? De chuva intensa, né? Enfim, então tem muitos complicadores lá, né? Que tornam essa atividade mais complicada lá, né? Então esse processo específico da Petrobras, vou tentar contar a história rapidinho aqui, ele começou mais ou menos na mesma época desse empreendimento da Total. Né? Então foi ele por volta de 2014 também, só que ele não era da Petrobras, ele era de uma empresa britânica chamada BP, né, que é British Petroleum. E aí, quando a licença para a Total foi negada, a BP ela meio que botou o empreendimento dela em banho-maria, e em 2020, mais ou menos, ela desistiu oficialmente, e a Petrobras ela tinha participação nesses blocos e decidiu assumir o bloco e dar continuidade ao licenciamento. Né? E aí, se vocês acompanharam, em 2023, a licença para a Petrobras também foi negada, só que a Petrobras apresentou um recurso e a gente está agora nessa fase de analisar esse recurso que a Petrobras apresentou. Né? A gente consegue dizer por que o da Petrobras foi negado? Foram basicamente os mesmos motivos. Pesa muito a sensibilidade da região, né, os critérios técnicos para a segurança do empreendimento, né, que precisam ser atingidos. Então, a gente entendeu, né, a equipe técnica, né, entendeu que as duas empresas elas não atenderam os requisitos técnicos. Agora, a Petrobras, como apresentou um recurso, ela está apresentando outras questões, né? Está apresentando complementações que estão em análise agora pelo IBAMA. Né? E só fazendo uma ponte com o que você colocou, como é um processo que é contínuo, né, e ele está em tramitação, ele não ficou parado assim, né, em momento algum, é muito complexo, né, demanda tempo e tudo mais, realmente é surpreendente por que está tendo todo esse alvoroço agora em torno disso, por que de repente virou prioridade nacional, né? Se, na verdade, é isso, vai ser a perfuração de um primeiro poço exploratório,
né? E quando o pessoal fala que o próprio presidente Lula fala que a Petrobras quer fazer a pesquisa, tem que deixar pesquisar, né? Essa pesquisa é uma perfuração, né? Uma perfuração profunda que tem os seus impactos associados e, como muito bem pontuou o Gabriel, tem ainda o risco associado de vazamento de petróleo, porque o objetivo da perfuração é atingir o reservatório, se ele existir de fato, né? Então, a gente nem sabe se de fato tem petróleo ali, mas o objetivo é chegar onde eles imaginam que tem um reservatório, e uma vez chegando no reservatório, tendo óleo, se acontecer algum acidente, esse óleo pode vazar, e aí a gente sabe a catástrofe que pode ocorrer ali, né? E fazendo um paralelo, aproveitando, essa atividade que a Petrobras está tentando desenvolver lá, ela é similar à atividade que estava ocorrendo no Golfo do México, lá em 2010, quando teve o vazamento de Macondo. Aquele vazamento que foi catastrófico, com quase 3 meses vazando óleo, né? Um monte de animal atingido, petróleo na costa ali dos Estados Unidos distribuído por vários milhares de quilômetros. Então, teve vítimas fatais, inclusive, que trabalhavam na plataforma, né? Então, assim, os riscos, embora eles sejam minimizados por todo avanço, né, de segurança que a exploração de petróleo tem hoje, ele existe e ele é muito sério, né? Então não é algo que é para ser tratado de qualquer jeito, ele precisa ser tratado com toda seriedade. Então quer dizer, só a pesquisa, né, que a Petrobras pretende desenvolver, ela já tem um risco alto. Sim, um risco enorme. Eles não vão passear de barco ali, dar uma volta, Exatamente. Realmente bonito, é uma área bonita, não é isso, né? A pesquisa é uma perfuração, né? Exatamente. Então é isso que não é uma sonda que vai descer, vão descer de submarino, vão dar uma olhada, realmente, tá? Vamos fazer. Então, só o fato da pesquisa já traz uma preocupação muito grande, né? E essa semana aqui que a gente está gravando, esse podcast repercutiu muito a fala da presidente da Petrobras, né? Dizendo que a Petrobras iria pisar no acelerador, né? O governo iria pisar no acelerador nesse sentido, e para que as empreiteiras, para que as empresas, toda a cadeia do petróleo se preparasse, porque iriam pisar no acelerador, né? Imediatamente as pessoas já fizeram uma associação com a fala lá do Ricardo Salles, né, porque ele era ministro, de passar a boiada, né? Você precisa passar a boiada 2.0, né? O que isso quer dizer? Quando você fala assim, pô, vamos pisar no acelerador, uma estatal dizer isso, né? Fazendo jus ao excelente trocadilho que ela fez, né? Do Ricardo Salles de passar a boiada pro agro e ela de pisar no acelerador do combustível. De trocadilho, eles são bons, né? De fazer trocadilho. Mas, assim, percebe-se, né, essa urgência também. O próprio presidente Lula dando meio que um ultimato ali, né, no Ministério do Meio Ambiente, assim, ó, a Marina, ela pode ter a opinião dela, mas ela não vai interferir nesse assunto, né? É muito preocupante, porque o discurso é uma coisa, na prática se tem outra. A gente está no ano de COP30 em Belém, que é justamente um evento que trata disso, de reduzir a utilização de combustíveis fósseis e utilizar fontes alternativas. E aí, praticamente do lado, no quintal de Belém, o próprio governo está falando assim, não, vamos explorar petróleo ali. Então é meio contraditório isso, né? O que vocês pensam em relação a essa mensagem que a gente está passando? Que mensagem é essa, né, que o governo está passando? Nossa, eu vejo muito total, assim, essa ideia, porque é uma agenda climática que foi tanto batida em ponta, assim, para a eleição, né, de 2024 aí. Então, é bem decepcionante, né? Se eu acho que existe uma palavra, assim, do momento, assim, é bem decepcionante, porque somos líderes provados de transição energética que a gente pode liderar no mundo inteiro, né? Tipo assim, essa agenda. A gente, hoje em dia, já tem uma energia renovável ali, pelo menos, não depende tanto de combustível fóssil, né? Energia elétrica, pelo menos. Então, se a gente já tem esses primórdios assim aqui, por que não desenvolver cada vez mais isso, enquanto o mundo busca ter alternativas renováveis para gerar energia? A gente já tem aqui com hidrelétrica, com eólica, com solar, gerando muita energia. Para quê? Tipo assim, e tendo em vista todos esses estudos nas áreas, né? Tipo, que nem o Leandro falou também da distância da Foz do Amazonas ali também, e tem o fato de que, segundo a Petrobras, né, se eu não estou errado, né, Leandro, depois qualquer coisa me corrige, são 43 horas para chegar até o lugar, né, que a Petrobras trouxe esse ponto, e tipo, em 10 horas as correntes também ali do
do lugar onde vai estão querendo explorar, já ia chegar na Guiana, né, no litoral da Guiana também, se vazasse petróleo, se tivesse esse risco, né? Então, tipo assim, eu vejo que a gente está regredindo, né? Eu acho que em questão de mundo planetário, assim, enquanto a gente estava avançando em acordos para sair do plástico, em acordos principalmente práticos, né? De fontes de energia renovável, fontes renováveis de tudo. Agora vem o petróleo, agora também veio esse papo da OPEP também, ontem e anteontem, né? Falando do Brasil. Então, é totalmente contraditório para mim e totalmente revoltante, sabe? Porque eu votei esperando que a gente teria prioridade na agenda climática. E o presidente virar para mim e falar, tá bom, a Marina não importa. Tipo assim, mais uma falácia, assim, mais um problema de que não vai ser resolvido e de que tá tudo bem a gente deixar o meio ambiente para depois. A gente precisa de dinheiro. Se a gente ficar nessa ânsia por dinheiro e não ter um desenvolvimento realmente sustentável, porque eu vejo que hoje em dia, né, a galera, né, louca por desenvolvimento. A galera quer dinheiro, a galera quer economia, a galera bota tudo em cima de tudo. Mas, a gente não tá vendo essa crise climática? Sei lá, ontem aqui em São Paulo era 40 graus no almoço, 30 graus 9 horas da manhã, e de noite um baita vendaval, um monte de lugar alagado, enchente num monte de lugar. Se a gente pensar em continuar explorando petróleo, explorar petróleo, isso só vai agravar a crise climática. Estamos fazendo, né? E já é comprovado pela ciência, sabe? Não faz sentido nenhum para mim a gente continuar numa agenda de retrocesso. Enquanto a gente pode liderar, e se a gente está falando de economia, está falando de desenvolvimento, vamos gerar dinheiro com nossa biodiversidade, com preservação, com conservação. Vamos ser exemplo para o mundo nisso, sabe? Vamos criar um novo tipo de economia. Porque isso, a partir do momento, vai ser unânime no planeta Terra, porque não vai ter reserva de coisas mais para a gente explorar. Então, se a gente mitigar impactos, se a gente tiver uma conservação aliada ao desenvolvimento, a gente vai conseguir ditar coisas, tipo assim, na economia do mundo, sabe? A longo prazo. Então, eu acho que é a gente parar de pensar em ser tão momentâneo e pensar a longo prazo, mas o mundo, o planeta está carente de pessoas e de ideologias assim. A gente quer mostrar serviço rápido. Infelizmente, é o que a política também faz com a gente, né? E faz com nossos presidentes, governadores, tipo assim, toda essa galera, porque eles querem mostrar serviço rápido. E eu também queria devolver uma pergunta, Leandro. Tipo assim, você trouxe assim uma perspectiva principalmente da Petrobras e tal. Eu queria, de curiosidade mesmo, a Petrobras, ela tem históricos assim, com menos danos ambientais que as empresas que pleitearam, por exemplo, explorar assim na Foz do Amazonas, ou que outras empresas? Eu queria entender mais assim esse contexto de curiosidade, sabe? Porque eu vejo muito isso na internet. Porque se não for a gente, se não for no governo do Lula agora, a gente vai ter um governo de extrema direita no próximo que vai perfurar de qualquer forma e não sei o que, não sei o que lá. Então eu queria entender mesmo. Acho que é importante essa pergunta, Gabriel, porque assim, começar a resposta que, independente do empreendedor que vier fazer exploração de petróleo no país, os critérios que o IBAMA utiliza são os mesmos, né? Então, se a empresa ela for boa, tiver um padrão de excelência, ela vai atender os critérios e vai conseguir atingir os objetivos dela. Se não, ela não vai atingir, né? É simples assim. Então, a gente não olha se a empresa ela é americana, se ela é europeia, se ela é brasileira. Então, o licenciamento ele é o mesmo para todo mundo, né? Agora, quanto ao histórico ambiental da Petrobras, né? Longe de mim querer defender, né? Mas é um pouco difícil de comparar, né? Pelo menos com os dados aqui do Brasil, porque a Petrobras ela sempre foi disparada a maior empresa de exploração de petróleo no Brasil, né? Ela deve ter, aí eu chuto, 90% da produção de petróleo, talvez mais até, é ela que faz. Então, obviamente, é ela que tem uma maior quantidade de acidentes, né? De vazamento de óleo para o mar e tudo mais. Então, assim, ela por ser a maior empresa do Brasil, né, e que é a maior cliente, entre muitas aspas, né, do licenciamento do IBAMA, ela é também a empresa que mais recebe multas por descumprimento de condicionante, por danos ambientais e tudo mais. Então, assim,
eu não vou dizer que ela seja uma empresa irresponsável, porque isso seria injustiça também, mas também não dá para dizer que ela é, né, top das galáxias, porque acontecem acidentes e tem vazamentos, e a gente acompanha isso, né? Inclusive, em 2019, teve um acidente na Bacia de Campos, na P53, que o óleo chegou a tocar na costa, né? Chegou na praia de Cabo Frio, de Búzios. Então, assim, tem histórico, né? Tem a P36, que teve o adernamento da plataforma, que morreram trabalhadores também teve vazamento de óleo. Enfim, né? Fora as subsidiárias da Petrobras, que agora foram todas privatizadas, mas o vazamento de 2000, se não me engano, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, também era de uma subsidiária da Petrobras, né? Então, enfim, ela tem lá a sua ficha suja também, né? Mas, enfim, mas de maneira geral ela opera com segurança, né? Porque é um padrão internacional que é exigido para essas operações, né? E aí eu precisava do gancho que eu esqueci o que eu ia falar aqui, cara. E voltando, né, no que vocês estavam discutindo antes, né? Eu pessoalmente, né, em minha opinião pessoal, eu acho que é contraditório o discurso, assim como o Gabriel, né, votei no presidente Lula, acreditando de fato, né, no discurso ambiental dele, de liderança climática, assim, foi até uma grande surpresa, uma grande satisfação, né, ver que o tema de meio ambiente veio para a pauta numa disputa presidencial, né, e de fato é decepcionante essa postura mais recente que ele tem tido, né. E eu acho que dá para citar duas questões, né, para todo esse alvoroço em relação a isso, né. Primeiro, foi declarado, agora eu não lembro por quem, mas por integrantes do governo do Lula, que a proximidade da COP30, né, que vai acontecer em novembro desse ano, ela ajudou a acelerar esse processo, né, porque você imagina, uma licença que eventualmente sai agora, né, no início do ano, quando a gente chegar lá no final do ano, do jeito que as coisas são, né, de notícia, que uma coisa atropela a outra praticamente dia após dia, né, quase ninguém vai estar lembrando disso, né? Mas agora, se essa discussão chega até setembro, outubro, às vésperas da COP, como é que o Brasil fica nisso, né? Como é que um governo defendendo a exploração de petróleo na boca da Amazônia vai sediar uma COP do clima, né? Então fica realmente feio, então tem esse interesse de acelerar as coisas, né? Se ficar muito próximo, eles vão acabar tendo que, pô, agora vamos esperar só no que vem agora, deixa passar a COP pra gente retomar esse assunto aí, talvez eles vão ter que se explicar muito para os líderes internacionais, né? Como é que está cobrando dos outros países quando quer fazer exploração ali, né? Na boca da Amazônia. Porque lembrando, né, sem querer te interromper, Leandro, que geralmente na COP, né, os países fazem, o principal objetivo é esse, cada país vai lá e diz, ó, minha ideia para reduzir emissões é essa aqui, ó, pá, e aí dá um papel, assina, faz todo aquele mise-en-scène, né? Então imagina, se o Brasil aprova exploração de petróleo na margem equatorial, no ano da COP30 vai chegar lá, ó, essa aqui é a nossa proposta para reduzir emissões, pô, petróleo na Amazônia, na Amazônia ainda. E a COP vai ser em Belém, né? E uma das bases da Petrobras para explorar o petróleo lá é em Belém também, né? Então tá lá, né? Tá lá, exatamente no mesmo lugar, né? Mas o outro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar é que, como eu cheguei a falar anteriormente, né? A gente nunca teve nenhum empreendimento de exploração lá, né? Então, como já tem alguns blocos vendidos pela ANP na região, e a ANP, essa semana, anunciou, né, uma nova rodada de venda de blocos, e tem, acho que, se não me engano, 34 blocos lá na Foz do Amazonas que vão ser ofertados de novo. Então, se o governo consegue, se a Petrobras consegue essa licença agora, chega lá no leilão, as empresas de petróleo elas vão estar com outro olhar para a região, né? Então, fala assim, ó, já tem uma licença concedida para a Petrobras, então é possível atender os critérios que o IBAMA exige, então a gente consegue explorar o petróleo lá se a gente comprar esse bloco. Ao contrário, se o IBAMA decide por negar mais uma vez essa licença, quando chegar no leilão, todo mundo vai olhar assim, ó, aquela região lá já foram negadas de 2 licenças, o buraco lá é mais embaixo, então não sei se vale tanto a pena investir dinheiro naquela região, né? Então acho que o governo subir o tom agora tem a ver com esses 2 fatores aí. Entendi. Quando eu estava vendo todas essas situações aí de
dessa polêmica toda, né? De que precisa explorar, precisa desenvolver. A gente tem muitos, recebe muitos esses comentários no Florestal Brasil, sempre que a gente fala, por exemplo, do agro, né? Que a gente fala alguma coisa do agro, que a gente aponta alguma questão em relação ao agro, a gente ouve isso, né? Então vai comer o quê, né? Então devia estar andando nu, porque senão não ia ter algodão. A gente sempre escuta essas coisas, né? E aí eu lembrei de uma situação que eu estava na casa do meu primo e a filha dele estava falando que uma professora dela passou um trabalho e pediu para as pessoas escreverem à mão, para não usar o chat GPT, né? Que todo mundo fazia no computador e estava usando o chat GPT. E a solução que a professora é, escolheu, né, para evitar essa questão seria pedir para as pessoas fazerem o trabalho à mão. E aí eu contei para essa minha prima, falei assim, olha, mas tem um negócio que eu vi uma vez na internet que um cara postou um vídeo justamente sobre isso. Lá nos Estados Unidos, o professor também proibiu, logo quando surgiu o chat GPT, o professor proibiu de fazer o trabalho no computador, passou o trabalho à mão para as pessoas não usarem o chat GPT. E simplesmente o cara programou uma máquina, tipo uma impressora 3D, e fez a impressora aprender a caligrafia dele, né? E o vídeo era assim, ó, a minha impressora 3D fazendo o meu trabalho à mão enquanto eu tô aqui jogando videogame. E aí eu contei isso pra minha prima, ela caiu na gargalhada, eu falei assim, realmente. E aí eu falei, mas tudo bem, né? A professora foi a melhor solução que ela encontrou. Não significa que essa é a melhor solução possível, porque sempre vai ter um porém na situação. Então por que eu tô contando essa anedota, né? Por causa disso. Eu vejo que as pessoas pensam muito, né, da maneira fácil. É muito fácil a gente pensar assim, pô, vamos explorar petróleo na Amazônia, tem petróleo lá, a Guiana tá bombando, tá estourada, a Guiana tá, né, a renda per capita lá em cima e tal. É muito fácil a gente pensar nisso, né? Mas será que não é bom a gente também fazer um exercício assim de pensar, pô, será que não tem outra coisa melhor pra gente fazer, como o Gabriel falou, né? Pô, o Brasil tem um potencial energético gigante em tanta coisa, né, que a gente pode explorar. E assim, tudo gera impacto. Mas a gente tem que botar na balança assim, pô, será que tem coisa melhor que a gente possa estar fazendo do que gastar tanto esse dinheiro, todo esse desgaste político que se gera para o governo, um desgaste ambiental, impactos sociais que são incalculáveis. A gente não tem como calcular. A gente consegue calcular, de repente, quantos barris de petróleo a gente vai tirar. Mas quais os impactos de estar chegando, por exemplo, um monte de gente de fora para ir morar lá no Oiapoque? Que impacto ambiental isso vai gerar? Com as experiências que a gente tem, que eu tenho, de tantos lugares que eu já conheci, né, no Pará, eu já citei a Serra do Navio, a gente tem também Marabá, Parauapebas, são regiões mineradoras, né, onde a gente vê que teve um desenvolvimento, mas naquela área ali, para quem é funcionário da Vale, top morar em Parauapebas, mas para quem não é funcionário da Vale, né, não é a mesma coisa, né? Então, será que realmente o desenvolvimento que vai se gerar lá, essa renda que vai gerar lá, compensa todo esse transtorno que a gente vai estar trazendo, né? Eu queria agora que vocês dessem assim, um recadinho final e passassem assim, a visão geral de vocês sobre esse assunto, né? E Leandro, eu queria pedir também para que você desse assim, qual é o próximo passo que o IBAMA, né? Eu sei que você não pode falar em nome do IBAMA, mas assim, qual é o próximo passo que o IBAMA, né, pelo teu trabalho assim, vai tomar em relação a isso? Quais são as próximas etapas e as considerações finais de vocês aí nesse papo, por favor? Tá bom. Então, eu acho que é importante a gente voltar nesse assunto que a gente falou um pouquinho lá no início, né? Eu vou aproveitar e trazer algumas informações rápidas, né? Porque assim, lá atrás você perguntou, né? Traz mesmo todo esse desenvolvimento, né? Assim, potencialmente traz, né? Porque de fato a gente está falando, se for, né? Todo esse petróleo que tem lá, né? De fato a gente está falando de muito dinheiro, né? Eu até peguei alguns dados, né? Em 2024, né? No ano passado, o estado que mais recebeu royalties no Brasil, né? Por conta de petróleo, foi o estado do Rio de Janeiro, muito por conta da produção da Bacia de Santos, né, que é a maior, responsável por 75% do petróleo do Brasil. O estado do Rio de Janeiro recebeu 13 bilhões de reais no ano passado, né? A cidade, o município que mais recebeu royalties foi Maricá. Não sei se vocês já ouviram falar em Maricá, a cidade lá do Rio de Janeiro também. Aliás, a maioria das cidades que mais recebe royalties são lá do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Mas Maricá recebeu só de royalties, porque ainda tem participações especiais, enfim, tem algumas outras coisas, mas só de royalties foram 2,6 bilhões de reais, né? Aí, para você ter uma ideia, o PIB per capita de Maricá é o 7º do Brasil.
E aí você falou aí da Guiana, né, que está em $24 mil per capita. O PIB de Maricá é de R$511 mil per capita. Né? E a gente não tem notícias de que Maricá seja uma excelente cidade, assim, né? Sem querer desmerecer Maricá de maneira alguma, né? Não, claro, De entendo. fato, Sim. os governos lá de Maricá, eles fazem investimentos em saúde, educação e tudo mais, tem vários benefícios para a população, mas não é uma cidade que se destaca em qualidade de vida, né? Em nenhum outro índice, né? Mais assim que a gente possa olhar para Maricá e dizer, olha, que cidade modelo. E eu arrisco dizer que seja a cidade que cuida melhor dos royalties que recebe. Né? Então, assim, potencialmente pode, mas não é o que a gente vê acontecer. Né? Pelo contrário, a imensa maioria dos municípios brasileiros que recebem royalties, eles não mudaram significativamente a qualidade de vida da população, né? Não tiveram esses recursos revertidos em benefícios. Né? O pessoal não tá andando em Lamborghini revestida a ouro, igual em Dubai, né? Nem isso, né? Nem precisa chegar tanto, né? Não está tendo atendimento de primeira no hospital público, não está tendo escolas de grande qualidade, né? Assim, a gente está falando de coisas básicas, né? Então, assim, é possível, mas a gente nunca viu acontecer, né? Então, é de se questionar. E aí, um outro aspecto que eu acho interessante que você trouxe também é que para além, né, do que muitas vezes se fala também, porque o empreendimento da Petrobras é um poço a 500 quilômetros da Foz do Amazonas, é muito longe, né? Mas, inevitavelmente, se você descobre, de fato, grandes reservas de petróleo na região, você vai ter um intenso fluxo migratório para lá e uma demanda enorme por infraestrutura e recursos. Então, você certamente vai ter construção de portos, de outras infraestruturas, né, abertura de estrada, vai ter muita coisa, provavelmente ampliação de aeroporto e tal. E tudo isso vai necessariamente avançar sobre a área de floresta. Né? O governador do Amapá, se não me engano, outro dia falou que o Amapá é o estado que mais protege a floresta, né, no Brasil, tem 97% da área do estado protegida, né, de floresta intacta. Isso vai necessariamente mudar se a indústria do petróleo for para lá, porque não vai ser só a indústria do petróleo também, né? Várias outras indústrias vão para lá atrás. Então, uma coisa que eu E acho isso eu queria te interromper, Leandro, diga-se de passagem, o Amapá é muito conservado nesse ponto de vista, mas porque muitas áreas são de dificílimo acesso. também Fique tem claro, isso. né? Porque a partir do momento que você abre estradas, que você põe uma infraestrutura de acesso nessas áreas que hoje são preservadas, aí vai ser ocupado. Aí vai chegar a agricultura, vai chegar a pecuária lá e vai estraçalhar tudo. Exatamente. A gente sabe exemplos disso na Amazônia não faltam, né? Exato. Então, e aí a outra questão que eu queria trazer, né, além da chegada, né, do desenvolvimento, né, entre aspas, para lá, né, é que a gente precisa olhar para a real vocação da área, né? Ao invés de impor uma atividade econômica para uma determinada região. Né? É claro que é muito sedutor, né? Você ter uma riqueza mineral na região que pode gerar muito dinheiro e tudo mais. Mas qual é, de fato, olhando, né, principalmente para o futuro, qual é a vocação daquela região? Aquela região, isso, ela tem uma vocação clara de investir na produção local, na bioeconomia, né, nos produtos florestais. Né? Você pode ser um celeiro ali de áreas como é que diz? Da exploração florestal sustentável. Né? Concessões florestais, né? Você pode ser ali um polo de extração, né, de produtos florestais. Enfim, tem toda uma economia que pode girar em torno da conservação florestal, né, e dessa nova economia, que é a bioeconomia, que a gente pode explorar ao invés de trazer uma coisa meio que alienígena para a região, né, que é a indústria do petróleo e tudo que virá a reboque. Então, acho que a gente precisa considerar isso como país. Né? Isso não é papel do IBAMA, evidentemente, né? O IBAMA não está ali para isso, né? Mas eu acho que a gente deveria debater isso mais a fundo, né, com mais calma, enquanto país. Perfeito. Gabriel, um recadinho final? Então, acredito que tudo que a gente falou tá faltando pensamento crítico por parte da galera, sabe? O que eu vejo principalmente vindo das redes sociais é que às vezes as pessoas olham o meu ponto de vista e aderem ao meu ponto de vista. Eu não quero isso. Eu quero que as pessoas olhem para aquilo e critiquem aquilo com argumentos. Se for pelo bem, ok. Se for para concordar, ok. Se for para discordar, também ok.
Se você tem argumentos, eu quero te ouvir. Só que a gente está banalizando as discussões. Sim. A gente está indo para um ponto que a gente não consegue dialogar, a gente não consegue ouvir o ponto contrário, às vezes, ao nosso. E isso tá dificultando muito esse processo, sabe? A gente vê, por exemplo, quem é a favor da exploração lá não quer ouvir os nossos pontos. E, às vezes, nós não queremos ouvir os pontos deles. E eu acho muito importante, principalmente a ascensão mundial de extrema-direita, a gente dar ouvidos para o contrário, porque o contrário está ganhando, e está ganhando de lavada, sabe? Então eu acredito, tipo assim, ou a gente saiba conversar com esses grandes ricos, milionários, ou a gente vai começar a perder cada vez mais, sabe? E o desenvolvimento na região não deixa de ser uma nova forma de colonização, onde o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, né? Como diz a música aí no Brasil. Então, infelizmente, é essa realidade. Eu acho que, tipo assim, as minorias também precisam olhar de novo para esses problemas com voz e com vontade de mudar. Eu acho que a gente tá um pouco preguiçoso, assim, eu diria, enquanto a extrema-direita fala qualquer borracha na internet ali, segundo o que ela acabou de ver num post no TikTok, nós às vezes não compartilhamos, nós às vezes não trazemos questionamentos, às vezes não concordamos, e é muito importante a gente trazer esse fluxo de pessoas para dentro da rede social. Ah, é chato ficar falando negócio e ter que ouvir uma baboseira ali, não sei o quê. Pô, gente, eu acho que é maior que isso o nosso propósito na Terra, sabe? O nosso propósito que tá... Vamos deixar uma liçãozinha de moral aí para uma galera, sabe? Porque a gente tá só avisando, vai acontecer. Ah, eles podem negar, eles podem falar o que quiser da crise climática, a gente tá vendo. E principalmente o agro, que é o motor do Brasil, se ele não souber conversar com a crise climática, ele já está e vai perder cada vez mais dinheiro. Então eu acho que é a gente olhar com bons olhos para trazer uma nova política, uma nova ideia para dentro do agro, sabe? A gente sempre foi exportador de matéria-prima desde, né, 1500 ali descoberto, então acho que isso não vai mudar muito, assim, sabe? Então vamos tentar mitigar esses danos, vamos tentar olhar com os bons olhos uma agricultura de baixo carbono, um plantio direto mais assíduo ali. Então, tipo assim, eu acredito que a gente precisa conversar. E se a gente não conversar, e é o que eu tô vendo cada vez mais na internet, é isso. E o que eu fico bolado mesmo, de verdade, é, tipo, ver as pessoas olhando o meu ponto de vista e falando, nossa, é isso que eu tenho que defender. Não, gente. Olha meu ponto de vista, eu quero crítica, eu quero que você adicione coisas, eu quero que você seja negativo, positivo, mas, pô, vamos adicionar, vamos trocar uma ideia, sabe? E, tipo assim, vindo principalmente do conteúdo de criador, de criador, da ideia de criador de conteúdo, eu vejo esse problema, sabe? Eu vejo que as pessoas querem soluções, querem culpados, na verdade, não querem soluções. Exato. As pessoas querem trazer culpados. Então, porque a exploração do petróleo, Lula e Bolsonaro. Gente, foda-se Lula e Bolsonaro. Vamos olhar o que tá acontecendo na economia, no social. Tipo assim, mano, entenda o sistêmico da parada, sabe? Entenda o que é ocupação de território e busca opiniões das pessoas que estão lá. Não adianta eu falar sudestino aqui, pô, sou do interior, minha cultura é muito dentro do agro, sabe? Tipo assim, meus pais curtem muito essa cultura. Só que eu, tipo assim, tento trazer outra ótica para isso, sabe? Só que eu também não posso dar uma opinião sem ouvir a galera manauara, sem ouvir a galera da Amazônia falando por si, porque a gente às vezes cala as pessoas de lá através do desenvolvimento. E eu falo, tipo assim, por mim, às vezes, sabe? Na minha trajetória mesmo, eu vejo, caraca, velho, eu preciso olhar e sempre perguntar a opinião da galera lá, porque quem tá ali é quem tá fazendo esse corre da preservação, da conservação. Porque é muito bonitinho a gente falar de crédito de carbono, a gente falar de bioeconomia, a gente falar desse corre todo, só que a gente não sabe como é que tá lá, o pessoal sofrendo ameaça de morte, de garimpo, ameaça de morte, de tudo, o jeito que for possível. E é muito importante também, só finalizando a ideia, a gente também ocupar esses espaços, estar nesses espaços, para entender como é que é a realidade de lá. Não é porque você vai lá ver o encontro do Rio Negro e Solimões lá, sabe? Tipo assim, eu acho que não é essa pegada. É legal ver isso, mas, pô, entenda o porquê que aquilo tá lá, entenda o que é a bioeconomia, quais os problemas, quais o desenvolvimento, qual o poder financeiro, porque se a gente precisa falar de financeiro, que a galera tá sedenta aqui no Brasil e no mundo, desenvolvimento, que a gente troca essa ideia, vamos tentar virar essa chavinha, sabe? O que eu trago de ideia das pessoas é,
se motivem pelo seu eu. Porque se a gente deixar influenciar pelos outros, a gente vai deixar a boiada passar. E é isso. Total. Mas bom, Leandro, explica um pouco pra gente, cara, qual é o andamento agora desse processo de licenciamento, o que falta, e quais são as próximas etapas? Então, esse licenciamento ele já teve, né, uma finalização assim, em 2023, né, em maio de 2023. Houve um parecer que recomendou a negativa da licença para o empreendimento da Petrobras. O presidente do IBAMA ele corroborou esse entendimento do parecer e negou a licença, mas a Petrobras entrou com um recurso, né? E aí, nesse recurso, ela apresentou novas informações que já foram analisadas, né? Uma parte delas foi analisada já pela equipe técnica, que manteve o entendimento pela negativa, mas aí a presidência do IBAMA pediu mais informações ainda para a Petrobras, e elas foram apresentadas no final do ano passado, e agora elas estão em análise, né? E a gente já está chegando num momento muito estreito já, né, de análise técnica, falta muito pouca coisa para ser resolvida ou não, né? Eu acredito que a gente esteja, de fato, na reta final. Então, é provável que agora, quando a equipe técnica terminar essa análise, entregar o parecer, o presidente do IBAMA, que é quem é responsável por tomar essa decisão, ele vai tomar uma decisão definitiva. Mas ainda falta um passo, né, que, como eu falei aqui ao longo do programa, né, tem uma questão muito séria com o risco lá, né? E todas as empresas de petróleo, elas precisam ter, né, pela normativa brasileira, elas precisam ter um plano de emergência. E nesse caso, né, de área muito sensível, com uma sociobiodiversidade rica, com as condições oceanográficas e climáticas mais severas, a gente normalmente faz um teste desse plano de emergência, né, um teste prático. Então a gente deve realizar aí nos próximos meses. Mas como assim um teste prático? Vai jogar não tem vazamento de óleo, não tem, né? É tudo simulado. Joga um né? petróleo falso lá. Não, a gente não joga nada no mar, mas a gente elabora um cenário, né, acidental, e é como se estivesse ocorrendo um vazamento de verdade. Tipo uma simulação mesmo, assim. É uma simulação, isso. Entendi. E aí a empresa ela tem que colocar em prática todo o aparato de resposta que ela tem, né? Legal. Tanto para contenção, recolhimento do óleo que vai vazar, quanto para o atendimento aos animais que vierem a ser impactados, né? E aí a gente vai testar para ver se de fato a empresa consegue executar aquele plano que ela colocou no papel, né? E aí se a empresa conseguir, se for aprovado, né, esse exercício for aprovado pela equipe do IBAMA, aí o plano é aprovado também, então é um caminho aberto para a emissão dessa licença, né? Mas ainda tem alguns passos a serem percorridos aí. Entendi. Legal. Então tá respondido. Massa, cara. Muito obrigado, Leandro, novamente aí pela participação. Eu gosto sempre de trazer, né? E a gente tem conseguido, graças a Deus, trazer a galera do IBAMA, do ICMBio. Lançamos essa semana um podcast falando sobre o ICMBio, aí vamos fazer também o do IBAMA, né? Que você até indicou, pessoal. Então, é muito bom, né? A gente trazer também os órgãos ambientais para participar, não é só a gente falando como engenheiro florestal, né? Como técnico, como o Gabriel falou, né? A gente fica só falando a parte técnica. E às vezes a pessoa tem que entender como é que funciona a tramitação, né? Sim, eu tenho visto as pessoas... Eu trabalho no setor madeireiro, né? E o setor madeireiro é muito, Leandro, assim, averso ao IBAMA, sabe? Eu sei como é que é. Quase como se fossem inimigos, assim. Eu sempre falo, cara, você tem que ver que estão pessoas trabalhando lá, sabe? Não sei se tu tá acompanhando aí, mas tem 2 espécies que entraram nas CITES, né? O IP e o Cumaru. E tá um imbróglio aí para liberar as licenças, sabe? De IP e Cumaru. E eu falo, pessoal, não é que os caras do IBAMA não estão trabalhando, não estão fazendo nada, não querem que explore. Tipo assim, qual o interesse que um analista do IBAMA que fez um concurso, qual o interesse dele em não permitir exportar uma madeira? Nenhum. Não faz sentido. Mas assim, tá o nome dele lá. Então, se ele não tiver segurança para liberar aquela carga, ele não vai liberar. Ele tem que estar certíssimo em não liberar. Então, o nosso papel é apresentar as coisas da melhor forma possível. E o papel do IBAMA é, assim, ter analistas ambientais, fazer concurso, disponibilizar analistas para fazer aquilo ali, né? Para ter pessoas suficientes para trabalhar. Esse é o papel, é isso que tem que se cobrar do IBAMA. Agora, apontar o dedo e dizer assim, porque o fiscal não está trabalhando. Pô,
Não. Por quê? Na verdade, a gente trabalha muito até, né, cara? Exatamente. A gente tem pouca gente para Exato. dar conta de tudo que o IBAMA precisa dar conta. Então, tipo assim, o que o IBAMA tem a ganhar, né? Não liberando o petróleo. Se puder liberar, vai liberar. Não tem. É isso. Se o empreendedor chega lá e apresenta tudo redondinho, a gente não tem nem como, né? Nem que eu queira, eu consigo negar. Né? Então, exatamente, cara. Exatamente. Então é sempre bom a gente trazer, né, essa fala do pessoal e dar voz, assim, para vocês. Eu admiro muito, né, o trabalho do IBAMA. Sempre que eu tenho essa oportunidade, eu não só parabenizo, mas agradeço pela dedicação de vocês, né? Por esse trabalho, eu acho realmente muito, muito digno e muito louvável, né? O trabalho do IBAMA em todas as vertentes, seja na prevenção, fiscalização, contenção, tudo que o IBAMA faz, eu acho fantástico. Então a porta está sempre aberta, sempre que quiserem. Também o pessoal da associação, tá? Se quiserem trazer alguma coisa, mandar alguma coisa para a gente divulgar, sabe? Fica à vontade, pode falar pessoal assim, ó, Florestal Brasil está à disposição para ser um canal aberto mesmo. Maravilha, agradeço você também, cara, e ressaltar, né, que esse trabalho que vocês fazem é muito importante, né? Por conta dessa lenga-lenga, né? Eu tô falando com um monte de repórter nesses últimos dias, né? E eu percebi isso, né? Que, cara, a galera não entende o que está acontecendo. Né? Então, acho que é super importante vir, né, em todos esses canais possíveis, né? Que tem que seja do Jornal Nacional até a rádiozinha comunitária, cara, onde chamarem eu vou, legal. Porque esse diálogo com a população é super importante. As pessoas precisam entender, porque se não é a gente que vai lá e fala e explica, né, vai ser alguém que vai falar o que entendeu, o que pegou de não sei quem e tal. E, cara, eu ouço tanta besteira, o pessoal falando tanta besteira, que chega a dar nervoso, assim. Então, cara, qualquer questão que surgir aí, que você achar que é interessante chamar, né, a gente da associação ou alguém do IBAMA, do CMBio, você tem meu contato, eu posso, se não for eu posso indicar alguém. Então, eu acho que é super importante esse diálogo, né, que vocês fazem essa interlocução, né, com as pessoas, que a gente não consegue conversar com eles diretamente. Sim. Mas através desses programas a nossa voz chega lá, né? Então, agradecer você também. Massa. Galera, então é isso. Eu acho que perfeita a colocação, tanto do Leandro quanto do Gabriel. A ideia desse podcast é justamente isso, a gente trazer discussões, né? Trazer à luz. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião, seus argumentos. Claro, sempre a gente preza pelo respeito, né? Então, se o comentário for imbecil, a gente vai apagar. Mas se for um comentário inteligente com argumentos, pode deixar aqui nos comentários do YouTube. Aproveita também para compartilhar esse episódio com quem você achar que deva ouvir essa mensagem, tá? Agradeço imensamente ao Gabriel Ferri e ao Leandro Valentim por terem participado desse episódio. As redes sociais deles vão estar aqui no post. Sigam lá o Gabriel, Planeta Pós-Pandemia. Fantástico conteúdo, sou fã, né? Leandro, tem algum Instagram, alguma coisa assim que você queira divulgar ou não? Rapaz, eu sou meio avesso às redes sociais. Offline, tá certo, tá certíssimo. Eu até tenho uma conta do Instagram lá, mas eu não publico nada tem tempo. Lá. Tá certíssimo, tenho inveja disso. Mas é isso, galera, muito obrigado aí, não se esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, curtam, compartilhem, tá certo? Comentem e até o próximo programa. Valeu.